Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh yay, oh yay, oh yay. Estamos hoje na presença do professor Cássio Casagrande, que é da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, procurador do Ministério Público do Trabalho. Se eu errar alguma coisa, você me fala, tá, Cássio? Procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor em Direito e tem, hoje, inclusive alguns aqui já são, professor do mestrado da UFF, da UF, né? E uma das matérias que ele tem lá no mestrado é exatamente a Suprema Corte norte-americana. Então, para a gente, além de toda a expertise e todo o conhecimento do professor Cássio, ele ainda vai nos trazer hoje o conhecimento específico sobre esse caso, que é um dos casos mais polêmicos da história da Suprema Corte, e é um caso que, diferentemente de outros que a gente viu aqui nessas reuniões, não dá para a gente dizer que a Suprema Corte acertou ou errou sem você assumir um lado, né? Se você quiser assumir um lado. Se você quiser assumir o lado dos democratas, você vai dizer que a Suprema Corte errou. Se você quiser assumir o lado dos republicanos, você vai dizer que a Suprema Corte acertou. Agora, existe o meio termo, que é fazer uma análise, tentar fazer uma análise técnica do caso sem vestir nenhuma das duas camisas. E, como eu falei, talvez seja um dos poucos casos em que ele é muito importante, ele é emblemático na história da Suprema Corte, ele definiu uma eleição, mas ele não é um caso que a gente vai conseguir sentar e dizer assim, olha, a Suprema Corte acertou muito nesse caso, a Suprema Corte errou muito, porque vai depender exatamente do ponto de vista que cada um tenha em relação à política. Já do ponto de vista técnico, a gente pode dar as nossas opiniões técnicas acerca especificamente daquilo que aconteceu no caso. Eu não estou tentando não dar nenhum spoiler, né, que é para não estragar a apresentação do professor Cássio, mas, de qualquer maneira, esse tema foi escolhido pela gente, por mim e pelo Alonso, para essa semana, e para a semana que vem também outro caso eleitoral, tendo em vista a proximidade que a gente tem aí, né, um pouco mais de um mês das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Então, acho que é interessantíssimo a gente poder falar sobre esses temas. Alonso, por favor. Queria dar boa noite a todos, boa noite ao Cássio. Para mim é um prazer conhecer você aqui. Eu conheço, como muitos de nós aqui, conhecemos você apenas pelos belíssimos textos que você tem publicado no Jota e que tem contribuído muito para nosso conhecimento aqui sobre a Suprema Corte, né? E queria dizer para você que você é muito bem-vindo aqui. Demorou a estar aqui conosco, mas veio em boa hora com um caso super interessante. Aqui, como talvez você já saiba, é um grupo de pesquisa muito descontraído, onde as pessoas vêm aqui discutir e aprender sobre tudo, né, sem formalidades, e nós sempre gostamos de deixar todos os nossos convidados muito à vontade, de modo que faça desse grupo, desse momento, um momento de descontração e de discussão. Tá? Eu queria agradecer a você, em nome do IDP, em nome de todos os participantes, em nome do nosso grupo, e deixar você super à vontade para expor da melhor maneira, da maneira que você achar melhor esse caso tão importante da Suprema Corte norte-americana. Fique à vontade. Muito obrigado, Cássio. Ok. Eu é que agradeço, Alonso, agradeço ao professor Rodrigo Becker por esse convite. É um grande prazer para mim estar aqui essa noite. Também, né, infelizmente, nesses tempos de pandemia, a gente acaba se conhecendo pelo computador. Né? Não sei nem se infelizmente, talvez felizmente, não é? Porque também estão surgindo novos contatos, novas amizades, justamente porque nós nos forçamos, de alguma forma, a interagir pela internet. Então, também tem suas vantagens. Eu acompanho também o trabalho de vocês, não é? Também já li textos que vocês têm publicado, de modo que a admiração é recíproca. E eu também queria só dar uma palavrinha antes, né, para explicar o meu interesse pelo direito americano. Eu sou professor, como disse o Rodrigo, da Universidade Federal Fluminense,
que nós chamamos aqui de UF, né? Aliás, nós sabemos quem não conhece UF quando a pessoa fala UFF, né? Porque quem é aqui do Rio só fala UF. Então, quando a pessoa fala UFF, sabe que já é de fora. Não é que não conhece, né? A pessoa é de fora. E os cariocas aqui sempre falam UF. E como o Rodrigo observou aqui quando a gente estava no bate-papo inicial, vocês percebem também que pelo meu sotaque eu não sou carioca e não sou fluminense, né? Meu sotaque é do Sul, eu sou do Paraná, mas eu me autoexilei aqui no Rio de Janeiro há 26 anos, não é? E vim para cá por conta de concurso, sou membro do Ministério Público do Trabalho, sou procurador, oportunidade de fazer mestrado, doutorado, e no doutorado eu fui orientado pelo professor Werneck Viana, né, um grande sociólogo, que é um grande estudioso da judicialização da política, e o professor Werneck Viana ele sempre acompanhou muito de perto a judicialização da política nos Estados Unidos, né? E aí eu comecei a me interessar, aliás, o professor Werneck ele foi um precursor aqui no Brasil dos estudos sobre a judicialização da política, né? Ele já publica no final dos anos 90 um livro sobre o tema, e ele sempre esteve muito atento a esse fenômeno, que é um fenômeno americano, né? A judicialização da política. Aliás, nós vamos falar disso de alguma forma hoje, porque esse caso é um caso de judicialização da política, de alguma forma. Então, comecei a me interessar e, no doutorado, eu li um livro do professor John Merriman, que é um professor, né, já faleceu, professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, que é o livro A Tradição da Civil Law, o Rodrigo certamente conhece, um livro muito conhecido entre os processualistas, que faz uma análise de direito comparado, né, entre a Civil Law e a Common Law. E eu realmente achei esse livro muito interessante, acabei traduzindo esse livro para o português, e a partir de então eu comecei a estudar a Common Law, especialmente nos Estados Unidos. Quando eu entrei na Universidade Federal Fluminense em 2010, eu desenvolvi essa linha de pesquisa lá, que eu conduzo até hoje, não é? Sobre direito comparado, sobre a Suprema Corte, e por isso, então, esse meu interesse, aliás, também faço uma propaganda aqui, né, do nosso mestrado, do nosso programa de pós-graduação, aqueles, eventualmente, aí, que ainda estão na graduação e têm algum interesse em mestrado, nós temos essa linha, né, de pesquisa de direito comparado, com enfoque na América Latina e nos Estados Unidos. Bom, mas vamos deixar de papo furado e vamos ao que interessa, que é o caso Bush versus Gore. Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma breve introdução, antes de tratar do caso, propriamente, sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos e sobre as eleições presidenciais. Eu imagino que aqui, né, dentre muitos estudiosos do direito americano, talvez a maior parte conheça como são as eleições nos Estados Unidos, como é o sistema de organização eleitoral, mas talvez nem todos tenham a mesma familiaridade, não é, com o sistema, e é preciso compreender o sistema eleitoral americano para entender o caso Bush versus Gore, não é, porque, como quase tudo na jurisdição constitucional americana, há questões de federalismo que estão envolvidas e o sistema eleitoral, ele decorre, não é, dessa concepção federalista. E muito diferente do que acontece no Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, todas as eleições são organizadas pelos estados, não é? Não existe um órgão federal que organize o processo eleitoral, diferentemente, evidentemente, do Brasil, não é? Onde as leis eleitorais são leis federais, onde o próprio órgão encarregado de administrar a eleição e de julgar os conflitos relativos à eleição é um órgão federal, que é a Justiça Eleitoral, que é a Justiça da União, não é? E mais diferentemente ainda, porque, por uma opção constituinte nossa, lá, que vem da era Vargas, nós atribuímos esse papel ao Poder Judiciário, não é? E, é claro, isso não acontece nos Estados Unidos, né? A Justiça nos Estados Unidos ela não administra a eleição e a União também não administra. Bom, isso significa, vejam, que mesmo as eleições que nós poderíamos considerar federais, não é, para deputado federal, para senador e para presidente, elas são organizadas pelos estados, não é? Então, todo o ato de registro eleitoral, de
divisão de sessões eleitorais, dos locais, horário de votação, apuração e homologação são incumbência de autoridades estaduais e, vejam, municipais, não é? Os condados, eles também administram o processo eleitoral juntamente com as autoridades estaduais. A legislação federal, ela, em alguns aspectos, trata do processo eleitoral, mas muito tangencialmente, não é? Primeiro, ela fixou, através do Voting Rights Act de 1965, uma legislação antidiscriminação, por um motivo que vocês conhecem muito bem, que era a negação do direito de voto aos negros, né, mesmo depois da 13ª, da 14ª, da 15ª emenda, pelas leis segregacionistas que havia no Estado, nos estados. Ela estabelece um requisito mínimo de idade para o eleitor, que é de 18 anos, e vejam, isso também é algo relativamente recente, porque foi fixado por uma emenda constitucional, a emenda 26 de 1971, durante o governo Nixon. Então, observem que nos Estados Unidos, antes de 71, não havia uma idade uniforme para poder votar, porque era cada legislação estadual que definia, né? Alguns 18, alguns 20, alguns 21 e até 24 anos. Mas, então, hoje é definido na Constituição. E também é importante, não é? A lei federal, ela estabelece regras para financiamento eleitoral, né? Então, também existe uma lei federal, que é a Federal Election Campaign Act, de 71 também, que cria uma agência federal, não é, para fiscalizar os recursos da eleição, que é a Federal Election Commission. E, além disso, né, além desses aspectos, a lei federal ela também estabelece prazos, não é, para a reunião do colégio eleitoral, né? E eu ressalto esse ponto, que é muito importante, porque para a reunião do colégio eleitoral foi determinante, nesse caso, Bush versus Gore, que nós vamos estudar. Então, vejam que as leis federais que tratam do processo eleitoral são mínimas, não é? O grosso da legislação e a operação da eleição, o procedimento eleitoral, ele é todo conduzido pelos estados e pelos condados, né? Porque a ideia é o seguinte, vai haver eleição para o Congresso, né? Vai se eleger deputados federais e senadores. Simplesmente, o Congresso aguarda, não é, quem o estado da Virgínia, quem o estado da Califórnia vai mandar para o Congresso. Eles vão fazer o seu processo. Não é? Não existe qualquer interferência federal nesse processo eleitoral. E, da mesma forma, os delegados que vão eleger o presidente. Não é? Eles se reúnem em janeiro para homologar o voto do colégio eleitoral, mas não há qualquer interferência no processo das eleições. Não é? Então, a eleição presidencial, do ponto de vista administrativo, ela é uma eleição estadual, não é? Ela é organizada pelos estados. Isso explica porque o próprio sistema de votação, isso é importante observar, ele é diferente em cada estado, né? Nós estamos acompanhando agora nessa eleição que vem, por conta da pandemia, está se discutindo muito o voto pelo correio nos Estados Unidos. Por quê? Há estados que admitem o voto pelo correio e há estados que não admitem, não é? Há estados que admitem que o voto seja enviado com muita antecedência e outros não. O prazo, até quando eles vão receber esses votos, varia, não é? A forma do voto pelo correio também, alguns exigem testemunha no voto pelo correio, os formulários que são enviados aos eleitores são diferentes. Então, vejam que cada estado tem regras muito diferentes sobre o processo eleitoral, e nós vamos ver aqui, no caso Bush versus Gore, no caso na Flórida, que até mesmo dentro do estado, entre os condados, há diferenças, por exemplo, de tipo de cédula e de funcionamento das sessões eleitorais. Bom, e outro aspecto que eu queria ressaltar, antes de entrar no caso, para que ele possa ser bem entendido, é sobre o funcionamento do colégio eleitoral. Aqui eu também imagino que todos saibam, não é, que a eleição para presidente é uma eleição indireta. Os estados elegem delegados e, na verdade, os eleitores, embora votem no nome, né, do presidente do Partido Democrata ou do Republicano e de outros partidos que concorrem sem nenhuma chance, eles estão fazendo uma votação para decidir em quem o Estado votará, não é? Já que, dentre os 50 estados dos Estados Unidos, 48 usam o sistema The Winner Takes All, né? Significa com isso que
o presidente que vence em um estado, ainda que ele vença por 51% a 49%, ele recebe todos os votos dos delegados daquele estado. Na verdade, ele recebe o voto do estado, né? Então, no caso aqui, quem ganha na Flórida vai receber os votos de todos os delegados na Flórida. E quem são esses delegados? Na verdade, primeiro, cada estado tem um número diferente de delegados, que corresponde à soma do número de deputados na Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, com os 2 senadores, não é? Então, o número de delegados corresponde à soma de deputados e senadores. Isso acredito que também é conhecido. Há 2 estados, o Maine e Nebraska, que não usam esse sistema do winner takes all e dão 2 votos para quem ganhou e o resto é distribuído proporcionalmente ao eleitorado. Mas isso é uma exceção, né? E são 2 estados que têm população muito pequena, então quase não há interferência no resultado. Ou seja, é importante, portanto, né, que o candidato conquiste os maiores colégios eleitorais, aqueles que têm maior número de delegados e que vão fazer a diferença na eleição. Não é por isso que nós sempre escutamos no noticiário, não é? É importante ganhar a Flórida, é importante ganhar a Califórnia, o Texas, Ohio, enfim, aqueles estados que têm muitos delegados e que acabam decidindo a eleição. Então, é por isso, né, também todos sabem que nem sempre quem ganha no voto popular leva à presidência da República, porque pode ocorrer uma vitória no voto popular, mas esse voto popular não corresponder ao número de delegados decorrente dos vários estados em que a eleição é disputada. E lembro aqui também que isso aconteceu na história dos Estados Unidos em 4 oportunidades, não é? 2 no século XIX, em 1876 e 1888, e 2 agora no século XXI, não é? Uma em 2000, foi justamente essa que deu ensejo ao caso Bush versus Gore, e agora, na última eleição, Hillary Clinton versus Trump, em que também, não é, a Hillary Clinton ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Bom, então, vistas essas premissas, vamos ver o que aconteceu, né, nesse episódio, que eu diria até, né, você falou que nós estamos aqui informalmente, e eu até faço uma brincadeira, né, porque às vezes nós levamos os Estados Unidos muito a sério, né, e os Estados Unidos, eles têm algumas coisas que às vezes parece que você está recordando daquele seriado Sucupira, né, o Bem Amado, porque a política estadual dos Estados Unidos tem coisas bizarras, não é? E esse episódio mostra isso, né? Mostra como a política ali travada no Estado, ela às vezes apela a coisas assim inimagináveis, né? Que aqui nós já ultrapassamos. Bom, essa eleição de 2000, ela ocorreu no dia 7 de novembro. Nos Estados Unidos, as eleições para o Congresso e para presidente, elas ocorrem sempre na primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira do mês, né? Então, se a terça-feira cair no primeiro dia do mês, não é essa terça-feira, é a seguinte, né? Isso vem lá da época ainda colonial, não é? Que, evidentemente, representavam a época em que já estava no fim do verão, no começo do inverno, era uma época ideal para votação, antes do Thanksgiving, né? Que era o feriado famoso nos Estados Unidos. Então, isso é uma norma incorporada na lei, né? Então, a lei federal também estabelece o dia, essa terça-feira de novembro, como dia da eleição. Então, não é sempre no mesmo dia, não é? Mas é sempre no início de novembro, em geral, nos primeiros 10 dias de novembro. Nesse dia, foi no dia 7. E vocês vão observar que eu vou me referir bastante às datas, não por um apego à história, mas porque as datas são importantes, até porque elas acabaram influindo no próprio julgamento, não é? Pois a Suprema Corte vai chegar e dizer, olha, né, não é possível, é preciso respeitar o calendário eleitoral, né, porque senão haverá um prejuízo. Então, as datas aqui são importantes. E essa eleição de 2000, não é bom lembrar, era o final do segundo mandato do Bill Clinton, não é, que foi um presidente muito popular, mas no segundo mandato enfrentou muitas dificuldades porque houve uma tentativa de impeachment contra ele, o caso Monica Lewinsky, não é, que todos também devem conhecer, e ele chegou um pouco enfraquecido no final do governo, do segundo mandato, como é comum, aliás, né, sempre os 2 mandatos acabam gerando um desgaste, e o candidato republicano, né, o George Bush filho, não é, filho do Bush, que tinha sido antecedente do Bill Clinton, governador do Texas,
disputa a eleição com ele, e é uma eleição muito acirrada, muito disputada, né? Foi uma das eleições mais disputadas aí dos últimos 50 anos, e vai se apurando, né, os votos estado a estado, e chega-se quase que a um empate, não é, entre os votos do colégio eleitoral, uma pequena diferença, sendo que o último estado a dar o resultado é justamente o estado da Flórida, não é, que acaba sendo, assim, o estado que decidirá a parada, vamos dizer, não é? Contados todos os votos, havia quase que ali uma diferença de 10 ou 15 votos, não é? E como a Flórida tinha, se não me engano, cerca de 40 votos, quem levasse a Flórida ia levar a eleição, não é? E aí, evidentemente, o país para nessa noite de 7 de novembro, todos lá, né, acompanhando pela CNN, pelas redes de TV e pela internet também, o que estava acontecendo na Flórida, e começam a sair pesquisas de boca de urna, não é? Alguns dizem inicialmente, o Gore ganhou, depois vem uma segunda mensagem, não, é um empate técnico, ainda não se pode proclamar, então ambas as partes comemoram. Depois, conforme vai progredindo a apuração, disse que o Bush ganhou, não é? A notícia, não, o vitorioso foi o Bush, e depois as TVs voltam atrás e dizem, não, houve um empate técnico, então é uma grande confusão, até que lá, bem tarde da noite, anuncia-se a vitória de George Bush, não é? Oficialmente. Vejam, por uma diferença de 1.784 votos, num conjunto de 5.825.000 votos. Imaginem só, né? Quase 6 milhões de votos. Bush, segundo as autoridades estaduais, que estavam encarregadas da eleição, tem 1.784 votos a mais. E isso significa 0,03 pontos percentuais de votos em favor do candidato republicano. E lá na Flórida, havia uma lei estadual, né, tratando do processo eleitoral, que dizia o seguinte, se a diferença entre dois candidatos for inferior a 1,5%, é obrigatório uma recontagem automática, né? Os votos precisam ser recontados. E foi aí que começou o imbróglio. Porque, como eu disse no início, cada condado, vejam que absurdo, né? Para nós aqui, que estamos acostumados com a eficiência da justiça eleitoral, cada condado tinha um sistema de cédulas diferentes, não é? Basicamente, havia condados em que era um papel onde você preenchia um X ali, né? Preenchia a caneta, como esses volantes de loteria esportiva que nós tínhamos antigo, né? Você preenchia a caneta ali, e aquilo passava num scanner óptico depois, a máquina que via o resultado. Mas tinha outros condados, e eram muitos, inclusive Miami, né, que é a maior cidade da Flórida, em população, que usava aqueles cartões de perfuração. Eu até pediria para a Emanuela, acho que você está aí com as imagens que eu mandei, Emanuela, se você puder fazer essa gentileza para mim, eu não gosto de ficar operando aqui os arquivos enquanto eu estou falando, porque eu acabo me perdendo. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem como era a cédula eleitoral, não é? Então, essa cédula eleitoral que ela está mostrando era usada no condado de Palm Beach. Vejam que confuso, não é? E como vocês sabem também, a Flórida é um estado que tem uma população de idosos enorme, né? Porque nos Estados Unidos o sonho de todo aposentado é morar na Flórida. Então, há um número de eleitores muito grande de idosos, talvez um dos colégios eleitorais que tem mais idosos nos Estados Unidos. E eles tiveram muita dificuldade, não é? Porque muitos queriam votar aqui no Al Gore, tinha que pôr aquele furinho do meio, e acabaram furando em cima, e votaram no candidato Pat Buchanan, que era um partido reformista e que era simbólico, não tinha chance alguma, né? Inclusive, depois se percebeu o seguinte, ele teve uma votação muito grande em Palm Beach, que usou essa cédula, porque as pessoas votaram errado, não é? E essa cédula, que eles chamavam lá de Butterfly Ticket, né, a cédula borboleta, que tinha 2 lados, era o único condado que estava usando essa cédula. Então, você veja que maluquice, né? Uma única cidade usava uma cédula diferente. E isso gerou muito protesto. Já no dia seguinte da eleição, as pessoas começaram a reclamar, viram, mas como que o Pat Buchanan ganhou tanto voto aqui? A cédula induziu muitas pessoas a erro, não é? Pode passar, Manuela, próximo. E nos demais, eles usavam esse sistema, quem tem um pouquinho de idade aqui lembra do início da computação, não é?
em que os computadores liam cartões perfurados, né? Então, o sistema tinha uma chapa na frente e você furava, não é? E tinham várias opções, que era para você votava presidente, para senador, para deputado, que a eleição era no mesmo dia, e para também alguns plebiscitos locais, e era esse cartão, né? Pode passar, por favor, Emanuela. E vocês podem ver, né, que eles desenvolveram até uma linguagem para explicar o que pode acontecer com esse cartão, né? Ele pode ser clean punch, que é totalmente perfurado, hanging chad. Chad é esse papelzinho que fica pendurado, né, espécie de um confete. Ou ele pode ficar ali dobrado, ele pode não sair direito, e isso aconteceu em milhares de votos, né? Só que as máquinas que liam esses cartões acabavam fazendo leituras erradas, não é? Porque, por exemplo, esse tree shed, slit shed, ele era lido de forma a não contar o voto, não é? E também se constatou um grande número de votos em branco, porque a pessoa apertava ali o furinho, mas o papel não saía, não é? Isso deu problema. Pode passar a próxima também? E vocês vejam que essa foto é da apuração dessa eleição, né? Uma foto histórica, quando já foi depois pedida a recontagem. Então, você veja que o sujeito tinha que usar uma lupa, não é? Para manualmente conseguir descobrir qual tinha sido o voto. Bom, isso numa eleição em que a diferença fosse grande não faria diferença, né? Mas uma eleição que foi decidida por 0,03 causou essa confusão. E aí, pode tirar da tela agora a imagem, por favor? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram essa primeira recontagem, né, essa recontagem automática, e aquela diferença de 1.784 votos, na recontagem das próprias máquinas, caiu para 327 votos. 327 votos em quase 6 milhões de votos, em favor do Bush. Aí, quando aconteceu isso, veio uma tropa de advogados, né, do comitê eleitoral lá, do Al Gore, para Flórida, e vamos mudar isso, né? Não é possível. Bom, a primeira coisa que eles pensaram é o seguinte: olha, vamos pedir uma recontagem manual, porque também havia essa previsão na lei estadual, não é? De que se houvesse muita divergência entre as contagens pela máquina, poderia ser pedida uma recontagem manual. Mas eles chegaram à seguinte conclusão: seria impossível fazer uma recontagem manual de 6 milhões de votos, ainda mais com esses cartões perfurados. Então, a estratégia do Partido Democrata foi o seguinte: vamos pedir a recontagem de votos em 4 condados, onde nós sabemos que é um grande eleitorado democrata, porque não basta tirar algumas centenas de votos e nós vamos levar a eleição. Inclusive, vejam, nesse condado, não é, de Palm Beach, onde havia essa cédula borboleta que confundiu muita gente, não é? Então, o que eles fizeram? Eles foram lá pedindo a recontagem, mas aí começa a complicar a situação. Pelo seguinte, vejam bem, quem é que faz a gestão da eleição no Estado, e no Estado da Flórida? Era o Poder Executivo, através da Secretária de Estado. O secretário de Estado era uma mulher, a Katherine Harris, e nesse momento, vejam que ironia, o governador da Flórida era o irmão do George Bush, né? O governador da Flórida era o Jeb Bush, né? E a secretária de Estado, evidentemente, era republicana, não é? E tinha sido uma das chefes da campanha eleitoral do George Bush, não é? Como política que ela era, lá no próprio estado da Flórida, não é? Então, é claro que os republicanos que estavam encarregados da eleição estadual, presidencial, não queriam a recontagem de forma alguma, estavam fazendo tudo para homologar aquele resultado, ainda que o resultado fosse bastante apertado. E, como houve essa resistência ali das autoridades estaduais, vejam, essa segunda recontagem, né, ela foi concluída no dia 10, então a eleição foi dia 7, com a recontagem, no dia 10 de novembro foi para 327. A lei estadual da Flórida estabelecia que a homologação deveria ser no dia 14, certo? Mas veja, isso era lei local, porque a rigor, não é? Os delegados eles só iriam se reunir em dezembro, não é? Então, se fosse o caso, haveria ainda tempo hábil para fazer essa recontagem. E aí, como começa a haver uma certa resistência das autoridades estaduais com relação à recontagem,
eles fazem esse pedido nos condados, né? Porque aí também entra a política, né? Há condados que eram mais pró-democratas, inclusive com funcionários que estavam responsáveis pela eleição, e outros republicanos. Então, em alguns condados, né, em Palm Beach mesmo, que era um reduto democrata, eles conseguem lá convencer, começa a recontagem, em Broward também, mas em outros não, né? Então, eles decidiram apelar ao judiciário estadual para que a recontagem manual fosse feita naqueles condados. E aí vai começar, né, o que nós chamamos aqui no Brasil daquela guerra de liminares, né? Consegue eliminar um lugar, mandando recontar, o outro partido insatisfeito recorre à Suprema Corte da Flórida, e os republicanos, eles já começam a perceber, não é, que essa estratégia democrata de judicializar o resultado pode dar certo, e eles decidem, então, se antecipar e recorrem à Justiça Federal na Flórida, não é, dizendo o seguinte, olha, esse processo, e aqui vai surgir o primeiro argumento constitucional forte, que vai acabar colando depois na Suprema Corte, que é o seguinte, como essas comissões eleitorais locais vão ter que dizer, não é, se aquele voto perfurado, o papelzinho pendurado, vale ou não, quer dizer, cada um vai adotar um critério diferente, e isso vai violar o princípio constitucional da 14ª emenda da igual proteção das leis, né? Da Equal Protection Clause, que diz que o Estado não pode negar a igual proteção das leis, ou seja, vai haver critérios diferentes em cada condado para determinar quem ganhou a eleição naquele condado. Mas essa primeira tentativa dos republicanos no Judiciário Federal naufragou. Eles entenderam que a competência era da Justiça Estadual, que a Justiça Federal não tinha que se intrometer, né, uma ação mandamental, e ela é indeferida. Bom, então o caso está na Justiça Estadual. E é uma tensão muito grande, porque, veja, não é? Todos os Estados Unidos estão em suspenso, assistindo o que vai acontecer. Inclusive, aconteceu um fato muito curioso. Quando saiu o primeiro resultado, não é? O Bush ganhou e tal, o Gore ele não se atentou muito, que a diferença era pequena, e ele reconheceu a derrota. Ele reconheceu a derrota, isso é uma praxe nos Estados Unidos, vocês devem saber, né, que o candidato derrotado, ele reconhece e telefona para o candidato vitorioso e o parabeniza, não é? Você venceu, boa sorte, etc. E ele fez isso. Naquela madrugada ali que seguiu a eleição. E aí os advogados viram, não é, que tinha que fazer a recontagem, então falaram com ele. Aí no dia seguinte ele telefonou de volta para o Bush e diz, olha, eu preciso me retratar. Foi algo extremamente constrangedor, né, porque a mídia já tinha, veja, isso já tinha saído em todo o noticiário, né, o presidente Gore reconhece a derrota, telefonou para o Bush, saiu nos jornais da manhã, e no dia seguinte ele liga e diz, não, eu peço desculpas, mas nós temos informação de nossos advogados que é preciso uma recontagem, etc. E ele, claro que isso azedou, né? Azedou o clima entre democratas e republicanos. Então, vejo que é bom perceber isso, né? Tinha uma grande tensão política envolvida e uma pressão muito grande sobre aquelas autoridades estaduais que estavam ali resolvendo, não é? Pressionando toda hora para, não tem mais recontagem, vamos homologar. E os democratas conseguem liminares, não é? E alguns lugares vão recontando, até que há um recurso, né, contra essas decisões liminares para a Suprema Corte da Flórida, portanto, o órgão máximo da Justiça Estadual. E ela diz, não, tem que fazer a recontagem, é para fazer a recontagem. E estabelece um novo prazo, até o dia 15, não é? E se a secretária Harris, né, Catherine Harris, lá que era republicana, entender que há motivos para que não prossiga o processo, ela tem que dizer quais são esses motivos. Né? E, de fato, até o dia 15 não se conclui. Né? Um condado consegue fazer essa recontagem, a diferença cai um pouco, mas o Gore ainda não passa na frente. Essa secretária Harris, né, com toda a pressão política que ela está ali em cima, ela diz, não, vai ser até o dia 15, 17 horas, era um domingo, e o que entrar, contou, o que não entrar, não contou. Bom, aí eles recorrem novamente contra essa decisão da autoridade administrativa, que regula as eleições. O caso vai outra vez para a Suprema Corte da Flórida, que prorroga, vejam, a Suprema Corte da Flórida estabelece um novo prazo, dia 26 de novembro. É para recontar até o dia 26 de novembro.
E, além disso, dá uma segunda decisão, não é? Que era para prosseguir não só esses condados, mas para contar todos os votos em branco em todo o estado. Né? Porque havia uma suspeita de que o voto em branco, na verdade, era aquele cartãozinho que foi perfurado, mas o papel não caiu. Né? Então, era preciso contar manualmente. Né? E isso, enquanto, né, essas ordens judiciais chegam, esses fiscais, eles estão trabalhando noite adentro, né, lendo esses cartões perfurados, e vejam, havia um fiscal de cada partido do lado dizendo, não, eu impugno, ou seja, um inferno, não é? Eles não conseguiam concluir essa apuração, evidentemente os republicanos faziam tudo para adiar o processo, né? Questionavam cada decisão de voto. Há, inclusive, um tumulto, não é? Porque, inicialmente, os democratas começaram a fazer protestos na rua, dizendo que a eleição estava sendo roubada. Os republicanos mobilizam os seus eleitores, inclusive trazem, né, militantes de outros lugares para fazer uma arruaça lá, numa sessão dessa onde estava havendo a recontagem. Em razão dessa arruaça, a contagem é suspensa. Não é? Então, vejam que era um momento de muita tensão política, até que, quando sai essa segunda decisão da Suprema Corte da Flórida, da Justiça Estadual, os republicanos decidem recorrer à Suprema Corte. Não é? E aí a coisa vai começar a mudar de figura. Aí, essa segunda decisão da Suprema Corte da Flórida, ela sai em fins de novembro, e logo em seguida eles entram com um pedido liminar, né, uma espécie de tutela de urgência junto à Suprema Corte, e vocês devem saber, né, que participam do grupo de pesquisa, que rarissimamente a Suprema Corte admite, não é, tutelas de urgência. Isso ocorre muito raramente, diferente do nosso Supremo, não é? Onde decisões monocráticas são deferidas à torta e à direita a qualquer hora. Para que essa tutela de urgência seja admitida na Suprema Corte, tem que haver o que eles chamam de prejuízo irreparável, né? Ou, na dicção do direito americano, irreparable harm. Havia dúvida se a Suprema Corte iria atender ou não, mas a ordem de stay, né, como se chama, uma espécie de liminar, uma suspensão imediata, é determinada, não é, pelo juiz Scalia, que era um juiz indicado pelos republicanos, e dá essa ordem para parar a recontagem. Para parar a recontagem, veja, até que a Suprema Corte decida o mérito do caso. Essa ordem de stay, não é, de suspensão, ela é deferida no dia 9 de dezembro. Então, vejam que já fazia 30 dias, né, essa batalha judicial ali na Justiça Estadual, e vindas entre decisões de primeiro grau da Suprema Corte da Flórida, ela leva 30 dias. Então, a eleição aconteceu nos Estados Unidos e depois de 30 dias ninguém sabia quem havia sido eleito, né, o que levou a uma certa situação bastante cômica até, não é? Porque todos dizendo os Estados Unidos são a maior nação democrática do mundo e não conseguem fazer um processo para saber quem é o presidente depois de 30 dias. Então, no sábado, dia 9/12, sai essa liminar. A Suprema Corte marca o arguing, né, que é uma espécie de sustentação oral, para segunda-feira, imediata, dia 11. E no dia 12 de dezembro, ela vai proferir a decisão, não é, tão controversa, que vai mandar parar a recontagem, não é, e dizer que a decisão deve ser lá da secretária de Estado, não é, homologando os resultados até então obtidos. Quais eram as questões de direito, basicamente, que estavam em questão? A primeira delas eu já mencionei, não é, que é justamente a igual proteção das leis da 14ª emenda, na sua seção 1, que diz que nenhum Estado poderá negar a qualquer pessoa a igual proteção das leis. Então, a tese do Bush era exatamente essa. Olha, à medida em que se determinou a recontagem de 4 condados, por um critério distinto, não é, do que foi aplicado aos demais condados, e mesmo entre esses condados não sabemos se o mesmo critério foi observado para dizer o que era voto em branco, o que não era,
está havendo, né, uma violação ao direito do candidato, porque a apuração está seguindo critérios distintos, né? Ou seja, a lei não está sendo aplicada da mesma forma para os dois candidatos. Essa era a tese central, né, deles. E outra tese bastante engenhosa também, né, preciso reconhecer aqui que os advogados foram bastante engenhosos, dizia a respeito, de alguma forma, né, ao princípio da separação de poderes. Por quê? O artigo 2º, né, que trata do Poder Executivo da Constituição dos Estados Unidos, que trata, na verdade, do Poder Executivo Federal, do presidente da República, na seção 1, inciso 2, quando trata da forma de escolha do colégio eleitoral, diz que cada estado nomeará, de acordo com as regras estabelecidas pela sua legislatura, os delegados para o colégio eleitoral, etc, etc. Né? Então, veja que a Constituição Federal, né, ela é bem clara em estabelecer que as regras de escolha dos delegados é atribuição do Poder Legislativo Estadual. E no caso do Poder Legislativo Estadual, ele tinha uma data, não é, em que o resultado deveria ser homologado. E no entendimento dos advogados do Bush, ao prorrogar esse prazo final para homologação, a Justiça Estadual da Califórnia estava usurpando, vamos dizer assim, as regras que haviam sido estabelecidas pelo Poder Legislativo, não é? E sustentando, então, portanto, que a Corte Suprema da Flórida estava criando regras eleitorais ex post facto, não é? Ou seja, não só ela estava usurpando, mas ela criou normas depois que os fatos haviam acontecido. E, na verdade, né, esse argumento era muito forte, mas a tese dos advogados do candidato do Partido Democrata sustentava o seguinte, que o importante era contar os votos. Não é? Todo voto deve ser contado, porque isso levaria à exclusão da participação política de um direito constitucional também, que era o direito de voto. E que o que importava na apuração era perceber a intenção. Não é? Então, se aquele cartão estava com o papelzinho ali pendurado, mas percebia-se que tinha havido uma intenção. Não é? E também, vejam, o índice de votos em branco tinha sido muito superior nessas sessões que usavam o cartão de perfuração. Isso indicava, não é, que havia uma intenção de voto que não foi considerada. E outra argumentação muito interessante também dos advogados do candidato Gore era de que não fazia sentido invocar a cláusula de igual proteção, porque os critérios da apuração seriam diferentes, porque os próprios critérios de forma de voto já eram diferentes, não é? Se a cédula era diferente nos vários condados, bom, então aí já teria havido a inobservância ao princípio da igual proteção desde o momento da votação, né? De forma até mais grave. Bem, o fato é que, pela primeira vez na história, a Suprema Corte decidiria uma eleição, não é? E vejam, eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que nos Estados Unidos, em geral, o Poder Judiciário é muito refratário a se envolver em questões eleitorais, não é? Isso em razão da doutrina das questões políticas, que remonta lá à jurisprudência da Suprema Corte no século XIX. Sempre se entendeu que a matéria eleitoral, não é da competência dos órgãos políticos, do Legislativo e do Poder Executivo. Vejam vocês, não é, que a jurisprudência da Suprema Corte ela só começa a se envolver em questões de disputa eleitoral na segunda metade do século XX, não é, justamente em razão do problema racial, não é? Por conta de questionamentos de exclusão eleitoral, como vocês sabem, né, da prática de redesenho dos distritos eleitorais, que se denomina lá redistricting, né? Ou seja, como lá o voto é distrital, dependendo da forma como você organiza os distritos,
você pode desequilibrar o peso das populações dentro dos estados, e é uma prática que eles denominam de gerrymandering, né? Ou seja, você capciosamente desenhar os distritos eleitorais para dar mais ou menos peso a determinada população. Em geral, isso, claro, foi usado para excluir os negros, né? Para diminuir o peso do voto negro nos estados. E em 1962, no caso Baker versus Carr, a Suprema Corte excepcionalmente decidiu que ela poderia, não é, julgar leis estaduais capciosas que tivessem redesenhado distritos de forma arbitrária. Então, a partir daí, né, há uma certa mudança, a justiça eleitoral ela começa a cuidar desse tema. Também é bom lembrar que há certa jurisprudência da Suprema Corte no que diz respeito a financiamento eleitoral e liberdade de expressão, né, que frequentemente estão casados nos Estados Unidos, porque se entende que uma restrição excessiva ao financiamento eleitoral pode levar à restrição à liberdade de expressão. Então, como vocês sabem também, deve ter 8 ou 10 decisões, né, da Suprema Corte que tratam desse tema, sendo a mais importante, acho que talvez um dos casos que vão ser apreciados, que o Rodrigo falou que vai ter, né, mais um tema sobre direito eleitoral, não sei se é o Citizens United versus a Federal Electoral Commission, né, que é uma decisão muito controversa também, de 2010. Também tem a Suprema Corte decidido sobre o Voting Rights Act, né, sobre a questão da discriminação, e uma decisão recente também sobre esse tema é o do Shelby County versus Holder, né, onde, digamos, a Suprema Corte diminuiu os poderes, né, do governo federal para combater práticas que têm como objetivo suprimir o voto. Então, vejam que o judiciário dos Estados Unidos ele age com muita autocontenção, não é, em matéria eleitoral. Em geral, isso é sujeito ao poder legislativo, né, homologar eleições, declarar quem foi o vencedor, e questionamentos são muito excepcionais. Mas, né, paradoxalmente, apesar dessa posição, a Suprema Corte se vê, então, né, com esse grande desafio, que era julgar o caso, e aqui entra, né, o aspecto político, pelo fato de que, em 2000, a Corte estava dividida em linhas ideológicas, com 5 juízes indicados por presidentes republicanos, de linha mais conservadora, e 4 juízes indicados por presidentes democrata, de linha liberal, como ele se refere, né, aos progressistas nos Estados Unidos. E, portanto, a Suprema Corte tinha que, não é, ao final das contas, decidir quem ganhou na Flórida, não é, ainda que por via transversa, e determinar o resultado das eleições. Foi um grande desafio, e o resultado, como disse o Rodrigo, pode ser questionado, pode ser discutido, ele está bem construído juridicamente, não é? Mas o fato é que os 5 juízes indicados por republicanos decidiram num determinado sentido e os 4 juízes indicados pelos democratas no outro. Os 5 republicanos a favor de Bush e os 4 democratas a favor de Gore. Embora, vejam, não é, houve uma questão preliminar, que foi justamente a da Equal Protection Clause. Não é? Então, esse julgamento ele foi desdobrado em 2 etapas. Primeiro, era discutir se teria havido violação ao princípio da igual proteção das leis. Não é? Bom, se houve, o que fazer com isso? É o judiciário que vai resolver? Então, no primeiro momento, vejam, a decisão não foi 5-4. A decisão foi essa questão que eles entenderam não como uma preliminar processual, mas uma questão antecedente, não é? Uma questão necessária para chegar ao julgamento. Nessa questão antecedente, a decisão foi 7-2. Não é? Os juízes consideraram que, de fato, houve violação ao princípio de igual proteção das leis. Né? Os 5 juízes tidos como conservadores, William Rehnquist, Sandra Day O'Connor, Anthony Scalia, Anthony Kennedy, assumiram essa posição, mas 2 dos juízes tidos como liberais, né, o John Paul Stevens e o David Souter, seguiram essa maioria. Disseram, não, de fato, né, essa decisão da Suprema Corte da Flórida de mandar apenas 4 condados fazer a recontagem manual, ela viola o princípio da igual proteção das leis.
Mas vejam, isso por si só não espancava a questão, não é? Porque bastava o seguinte, ok, então, em vez de recontar os votos só dos 4 condados, reconte todos os demais votos, certo? Então, até esse momento da decisão, ainda haveria salvação para os democratas. E a segunda questão era exatamente essa. Pode o Poder Judiciário da Flórida prorrogar esse prazo, não é? Ou estabelecer critérios que não estão na lei para apuração? E aí que ficou a divisão 5-4. Né? Os juízes conservadores, Rehnquist, O'Connor, Scalia e Kennedy, entenderam que não era possível, não é? Que a tese invocada pelos advogados do Bush estava correta, no sentido de que a Corte Estadual da Flórida acabou alterando as regras que estavam previstas na legislação estadual e que precisavam ser observadas. Além do que, não bastasse a lei estadual da Flórida, a própria, aquela lei federal que eu mencionei a vocês no início, que estabelece prazos que o colégio eleitoral se forme, não é? E envie esses votos para Washington. Aliás, aqui é preciso mencionar o seguinte, né? Muitas pessoas que não têm tanta familiaridade com o processo eleitoral americano acham que esse colégio eleitoral é uma reunião física de todos os delegados. Isso não ocorre. Na verdade, os delegados eles se reúnem nas capitais de cada estado. Então, os delegados não vão para Washington, não é, fazer uma votação. O que acontece é que os delegados eles se reúnem na capital do estado, não é, numa determinada data. Os votos são colhidos. O Poder Legislativo local certifica esses votos e manda para o Congresso. Não é? E o Congresso, na primeira semana de janeiro, ele abre essas certificações e faz a contagem dos votos e declara o vencedor. Não é? Então, não existe uma reunião presencial física, não é, dos delegados. Cada corpo de delegados se reúne no Estado. E havia uma data, não é, estabelecida pela lei federal, que é até um pouco estranha, né, porque é a segunda quarta-feira de dezembro, depois da primeira quarta-feira. Desculpe, a segunda quarta-feira depois da primeira segunda-feira. Né? Então, da mesma forma, se a quarta-feira for o primeiro dia, não conta. Né? É da semana seguinte. Isso, em geral, vejam, dá ali um pouquinho antes do Natal, né? 18, 19, 20 de dezembro. Claro que, vejam, tudo isso nas eleições americanas é uma mera formalidade, não é? Porque um dia depois da eleição já sabe quem levou os votos, né? E é uma questão meramente formal, não é? De homologação da decisão. Mas só que nesse caso não é? Porque já havia passado mais de 30 dias, já estava muito próximo da data de reunião dos delegados, a data fatal estabelecida pelo governo federal, que nesse caso é o dia 18, mas a lei federal estabelece também que todas as controvérsias relativas à formação dos delegados e ao próprio resultado da eleição tem que ser resolvido até o dia 12, não é? E que foi, vejam, dia 12 é o próprio dia do julgamento na Suprema Corte, não é? E a Suprema Corte também acrescentou esse argumento dizendo, olha, não há mais tempo hábil, é preciso observar o prazo da lei federal. E observem, não é, que a Suprema Corte, eu sei que vocês conhecem isso, mas é bom ressaltar nessa hipótese que ela não apenas aplica e interpreta a Constituição, como ela faz também o controle da uniformização da jurisprudência em matéria de lei federal. Então, ela também aplica a lei federal. E ela, sim, o fez nesse caso, dizendo, olha, essa decisão da Suprema Corte vai implicar, não é, em violação ao prazo fatal para a formação do corpo de delegados no estado da Flórida. Bom, aí, não é, quando houve essa decisão, o candidato Gore, não é, finalmente reconheceu a derrota, não é? Alguns advogados ainda tentaram usar uma outra estratégia para entrar com uma outra ação, não é? Questionar outro aspecto do processo eleitoral, mas ele disse, não, eu não quero mais litigar, isso vai levar o país a uma incerteza. Ele foi até, digamos, muito republicano, não é? Ele não quis prosseguir na batalha judicial, havia ainda, talvez, né, algumas possibilidades de reiniciar o processo na Justiça Estadual, mas ele não quis forçar a barra, né? Ele não quis passar também a fama de mau perdedor, não é? Porque as pessoas já estavam comemorando o resultado, etc. E o saldo, né? Então, já concluindo, Rodrigo, acho que estourei meu tempo. Apenas fazer um balanço, né? O que ficou desse julgamento. Foi um julgamento muito ruim para o prestígio da Suprema Corte, não é?
porque, claro, ao público passou a impressão de que os juízes votaram partidariamente, vocês sabem, não é? O que chega ao público não são as filigranas jurídicas, não é? A tese da equal protection. O que chega ao público é que os juízes republicanos indicados por presidentes republicanos votaram para o Bush e que os juízes indicados por democratas votaram para o candidato Al Gore. Então, foi ruim para a imagem da corte. E a reflexão que eu trago para vocês também, não é? Até uma provocação, portanto, que eu faço para vocês, não é? Uma comparação com o sistema brasileiro. O nosso sistema, do ponto da operação das eleições, ele é muito eficaz, não é? E alguém pode perguntar, mas por que os americanos não adotam, não é, o modelo brasileiro? Poderíamos até exportar esse produto para eles, né? Vender as urnas eleitorais. Isso é virtualmente impossível, não é? Porque como cada estado decide na lei o seu processo eleitoral, o seu modelo de cédula, a sua forma de votação, todos os estados teriam que entrar em acordo, não é? E é impensável que haja uma lei federal estabelecendo forma de votação nos estados, né? Especialmente porque, vejam, os políticos eles são muito apegados aos seus processos eleitorais, porque eles dominam, eles conhecem, não é? E vejam, eles podem também manipular, não é? Nessa eleição da Flórida, para além dessa questão da cédula, houve uma série de outras irregularidades, não é? Votos pelo correio que não foram contados, eleitores que foram excluídos indevidamente das listas eleitorais, ao argumento de que eles tinham uma condenação criminal, e havia uma lei lá na Flórida, ainda há, né, que impede aqueles que tiveram uma condenação, mesmo que já tenha cumprido a pena de votar, e pessoas que tinham nome homônimos foram excluídos. Isso, evidentemente, atingiu muito a população de baixa renda, que poderia votar nos democratas. Houve questionamentos a condados em que não ficou bem claro para os eleitores qual era o horário da votação. Alguns eleitores chegaram depois que as sessões estavam fechadas. Então, e os políticos eles acabam, não é, se valendo dessas artimanhas para, dependendo do condado, se é mais pró-democrata, pró-republicano, jogar, não é, com essas lacunas da lei. Então, é muito inviável, não é, que os Estados Unidos venham adotar um sistema uniforme de votação em todo o território. Mas também, uma reflexão que eu faço, e não tenho uma conclusão, queria ouvir vocês, por mais estranho, né, que tenha sido esse episódio da Suprema Corte, é bom lembrar o seguinte: ele foi, de alguma forma, uma maneira do judiciário se recusar a se envolver, não é, no processo eleitoral. Embora nós tenhamos aqui a Justiça Eleitoral, que presta ótimos serviços em questões de registro, de administração, não é? Que, aliás, não é nem um exercício de jurisdição, não é? Um exercício atípico da jurisdição, a função administrativa da Justiça Eleitoral. De outra parte, nós temos o que eu acho uma certa patologia, e aqui eu quero ouvir o Alonso, né? É a judicialização do processo eleitoral, né? Nós quase não temos discussão sobre o resultado em si, porque não é, o processo eleitoral é bastante confiável. Mas nós temos muita judicialização sobre crimes eleitorais, sobre condições de elegibilidade, o que, vejam, é muito prejudicial para o processo democrático, não é? Porque faz com que o judiciário se meta demais nas escolhas eleitorais e leva a situações, como nós vemos em passado bastante recente, de governadores que, depois de 2, 3 anos no cargo, são afastados por uma decisão judicial e é convocada uma nova eleição, algo que, para mim, falo aqui nem como professor de direito, mas como cidadão, não faz o menor sentido, não é? Então, me parece sábio, não é, essa atitude de autocontenção do Poder Judiciário nos Estados Unidos, embora, claro, não é, o outro lado da moeda é que injustiças no processo eleitoral podem acontecer, não é? Mas a solução qual é? A solução é aperfeiçoar o próprio modelo eleitoral. Claro que essa cédula absurda, né, e prosaica que se usava na Flórida, ela foi abandonada, não é, em eleições subsequentes por um método mais eficaz, não é? Então vejam que o próprio eleitorado inconformado vai cobrar dos seus legisladores
no processo político que mude, que aperfeiçoe o processo eleitoral, né? Eu tenho, Alonso, eu sou um pouco crítico a essa judicialização excessiva do processo eleitoral. Eu até, aqui, muitos vão me atacar, talvez, eu sou contra até a lei da ficha limpa. Eu acho que, na verdade, a justiça eleitoral não deveria excluir, isso deveria ser uma escolha das pessoas, né, que conscientemente não votassem em pessoas que estão aí envolvidas em maracutais, em problemas na justiça. Então, eu acredito, né, que esse caminho da judicialização não é um caminho, e talvez os Estados Unidos tenham uma experiência nisso. Eu acho que, né, tem alguma coisa aqui que nós estamos na frente, que é o processo de administração eleitoral, mas não sei se esse processo de judicialização que nós temos é bom. Eu acho que ultrapassei muito aqui o meu prazo, peço desculpas, mas espero ter explicado o caso, espero que tenha sido claro, que minhas provocações aí suscitem algum debate. E, por último, Rodrigo, só gostaria de recomendar um filme, né? Há um excelente filme sobre esse episódio, chama-se Recontagem, com 2 grandes atores, que é o Kevin Spacey, que hoje está em desgraça, né? Caiu em desgraça por conta dessas denúncias de assédio, mas continua sendo um grande ator, e com a Laura Dern, né? Que é uma baita atriz também, premiada, faz o papel justamente da secretária Catherine Harris, né? E o Kevin Spacey é o chefe ali dos advogados dos democratas que vão entrar com o processo. Esse filme é de 2008, se eu não estou enganado, ele está disponível para streaming na HBO ou HBO, como preferirem, mas eu não encontrei em outros canais de streaming. Então, é uma recomendação que eu faço. O filme é muito bom, ele explica bem, não é? Como é um filme que não é feito apenas para as pessoas do direito, ele é muito didático quanto às questões processuais, o que se estava alegando. E fico aqui à disposição para alguma dúvida ou mesmo para comentários. Muito obrigado, Cássio. Você foi muito didático, detalhista, eu diria, e muito preciso no caso. Agradeço muito. Eu mesmo, alguns detalhes que você falou, não conhecia. Fiquei bem feliz em poder te ouvir. E foi muito bom mesmo. Inclusive, foi a nossa primeira apresentação aqui com fotos que ilustraram alguma coisa do caso, né? Com a foto das células. Que bom. E foi muito bom. Antes de passar para o Alonso aqui, e aí o pessoal se inscrever aí para falar, eu queria fazer umas observações para o pessoal, e aí só complementar o que você falou, que eu acho interessante. A primeira é que no processo eleitoral americano, o que eu acho interessante, Cássio, você falou do sistema dos delegados, né? Então, vamos colocar aqui o caso do maior colégio eleitoral, que é a Califórnia. A Califórnia tem 55 delegados. Então, na Califórnia, quem vencer a Califórnia leva 55 delegados para o colégio eleitoral, certo? Só que um detalhe interessante é que esses 55 delegados, em tese, podem não votar no candidato que venceu na Califórnia, em tese. A lei não proíbe que um delegado chega lá e roa a corda, diga, não, o meu estado ganhou a Califórnia, eu vou votar no outro candidato. Não acontece. Os delegados respeitam, né, a maioria, respeitam a vontade da maioria, mas a gente tem na história um ou outro perdido no espaço que roeu a corda, só que o que se entende é que, ainda que um ou outro roa a corda, não vai fazer diferença. O número dos vitórias normalmente é um pouco maiorzinho e não faz tanta diferença. É interessante a gente ver só que, em tese, pode acontecer, né? Na verdade, é o seguinte, é verdade, não havia uma lei clara sobre isso, só que esse caso foi decidido esse ano pela Suprema Corte, e foi uma decisão que saiu agora, muito recentemente, eu já vou pegar aqui para você, já vou te dizer, a Suprema Corte disse
que, na verdade, eles são obrigados a votar no partido que ganhou. Foi uma decisão, saiu agora, há alguns meses atrás. É o caso Schifaldo versus Washington. Schifaldo versus Washington. Entendeu que os estados podem aplicar leis para obrigar os delegados designados ao colégio eleitoral a votar no candidato. Então, agora, a partir dessa decisão... Isso, eles podem obrigar, eles podem estabelecer leis obrigando a que os delegados votem no vencedor dentro do estado, né? Realmente havia essa dúvida, e isso acontecia, não é? Isso acontecia, inclusive vejo, pelo fato da eleição estar muito polarizada, muito disputada, havia um temor que esses eleitores são conhecidos como faithless electors, né? Os eleitores muitos republicanos que não estão querendo votar no Trump, uma certa desconfiança. Mas possivelmente agora possivelmente agora com essa decisão da Suprema Corte, todos os estados vão aprovar a lei nesse sentido. Eu imagino. Sim. Outra questão que eu queria falar é que é interessante, né, que muita gente fala que eram 5 republicanos e 4 democratas, mas na verdade, na essência, eram 7 republicanos e 2 democratas na origem, né? É que 2 desses republicanos viraram, entre aspas, progressistas. É verdade. Nisso você tem razão. O Salter e o Kennedy, eles foram nomeados por republicano, mas acabaram mudando de lado e, com o tempo, viraram progressistas. Então, acho que esse argumento até de que as pessoas falam, mas veja, os republicanos votaram nos republicanos e os democratas nos democratas, mais ou menos, né? Porque a gente tem 2 republicanos que acabaram votando aí com os democratas, muito embora eles já tivessem tendência democrata durante a... mas eu só discordo um pouco de dizer que o Anthony Kennedy ele virou um progressista, não é? Porque ele era um progressista em temas morais, não é? Por exemplo, o casamento gay, que ele votou, mas em questões econômicas ele era conservador, ele continuou sendo conservador, por exemplo, questões trabalhistas... Tanto que ele ficou muito tempo como o swing justice, né? Então... Isso. Exatamente. Eu voltava para cá ou para lá. Outro ponto interessante aqui de falar é que você mencionou que quem deu a liminar no início foi o Scalia, né? Sim. E aí as pessoas poderiam questionar: por que o Scalia? Por que logo um republicano? Mas tinha uma razão de ser. Porque nos Estados Unidos, cada juiz da Suprema Corte é responsável, pré-determinado, por uma região do país. E o Scalia era responsável, já pré-determinado, pela região do circuito da Flórida. Então, qualquer liminar que viesse de lá, obrigatoriamente ia para o Scalia. Só fazendo essa mostragem. Sim, importante lembrar isso. As pessoas podem foi logo para o republicano, né, a liminar. Não, foi, mas poderia ir para um democrata se a questão tivesse sido do circuito democrata. Aliás, se você me permite, Rodrigo, é interessante pelo seguinte, porque, como vocês sabem, também na Justiça Estadual, a Suprema Corte Estadual, os juízes são designados politicamente pelo governador, não é? Esse detalhe eu não falei, mas é importante, foi bom você lembrar. Na Suprema Corte da Flórida, a maioria dos juízes havia sido indicada por governadores democratas, não é? Então também, né, o que bate lá, bate cá, porque os republicanos também disseram, olha, a Suprema Corte vai contar os votos, porque tem uma maioria de juízes liberais que foram indicados por governadores
democratas. Isso fica bem claro, inclusive, no filme, né, que eu mencionei. A outra coisa que eu esse é só um pontuar, é que esse é um dos processos, talvez o processo mais rápido da história da Suprema Corte. Desde que ele chegou, houve, né, a concessão do certiorari, as arguições e a publicação do resultado. Então, houve tudo isso aí em poucos dias, coisa que a Suprema Corte não faz. E o último ponto, para quem teve a oportunidade de ler o voto, ou pegar e passar os olhos no inteiro teor, tem um detalhe que é interessantíssimo nesse caso. É que esse caso não teve um relator designado, ou que a gente chama de um justice designado. E aí, até para o pessoal que está ouvindo, é uma confusão que algumas pessoas fazem em relação ao sistema americano para dizer, porque no sistema americano é per curiam e aqui no Brasil a gente adota o sistema me fugiu agora da oposição. Seriatim. Do seriatim. O que não é verdade. Porque per curiam, na essência, é o que aconteceu nesse caso aqui, no Bush versus Gore. Se você pegar a decisão consta lá, per curiam, escrito, ou seja, é uma decisão da corte em que eles chegam a uma conclusão e não é a decisão de que é o que a gente faz no Brasil, né, no seriatim, que é a decisão de que é acolhida ou aceita pelos demais, pela maioria, pelo menos. E quando a gente vê decisão da Suprema Corte, que é a maioria dos casos, ele coloca, né, fulano de tal, que é o nome da pessoa, e aí ele começa a votar e os outros depois tem os votos em seguida dizendo concurring ou dissenting. E nesse voto, se você pegar, se as pessoas pegarem o voto, ele vai ter o voto de todos os juízes, mas ele vai ter um per curiam, para dizer que, na verdade, ninguém ficou... eles usam a expressão em inglês, assign, né? Ninguém foi... não sei como é que a gente poderia traduzir isso, mas ninguém foi designado para escrever o voto específico. Eram só essas curiosidades que eu queria falar. E antes de se me permite, Rodrigo, se me permite, só também, eu me lembrei de um aspecto da decisão que foi bastante controverso, em que, num trecho, os juízes, nessa decisão per curiam, declaram o seguinte: essa decisão não cria precedente, ela vale apenas para esse caso, não é? Porque eles não querem justamente criar precedentes para que o Supremo se intrometa em outras eleições presidenciais, não é? O que foi também visto de alguma forma crítica por dizer, olha, mas então quer dizer que eles estão decidindo só porque é esse caso, não é? Isso também não chegou bem aos olhos do público, né? E para completar aqui, antes de passar para o Alonso, o Rafael Mota está até falando uma coisa interessante que ele me mandou no privado, que a lei pode, inclusive, aplicar multa financeira para os infiéis, para aquele que chegar lá na convenção e não votar de acordo com o que foi determinado pela maioria dos eleitores do Estado, né? Bom, vamos passar aqui para o meu amigo Alonso, que é o nosso coordenador mora aí do nosso grupo, então eu vou passar aqui para ele. E muito obrigado de novo, viu, Cássio? Obrigado mesmo pela sua exposição. Caro Cássio, eu também queria primeiramente agradecer sua belíssima exposição, porque ela foi muito didática, você explicou muitos detalhes, muitas questões que eu desconhecia da organização eleitoral americana e estadual na Flórida. Eu não sabia que havia tanta distinção, tanta diferença ali entre condados mesmo, e isso de fato nos chama a atenção, nós que estamos acostumados a uma certa uniformidade aqui no Brasil, e a gente vê um país que a gente julga tão avançado e com um histórico, né, longo de eleições diretas, inclusive, e a gente vê um sistema tão precário, mas, como você colocou, às vezes pode ser mesmo do interesse regional, do interesse né, dos candidatos de manter esse tipo de sistema, né?
Então, assim, fiquei muito, muito satisfeito, assim, gerou para mim uma certa curiosidade em muitos pontos da sua fala e acho que a sua exposição foi muito, muito completa, né? E a gente tem se preocupado sempre aqui, né, Beca, de contextualizar, né? Contextualizada as apresentações, e a sua foi excepcional do início ao fim, né? Mostra o quão conhecedor você é, né, do constitucionalismo americano, das decisões da Suprema Corte. E essa decisão, de fato, é uma decisão muito emblemática do ponto de vista político para a Suprema Corte, uma decisão bastante cara, como você falou, uma decisão que mexeu um pouco com a reputação da Suprema Corte devido a essa clara distinção entre ideologias políticas, né, que ficou muito evidente naquela época. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu tive contato com essa decisão, assim, um pouco em 2003, logo quando eu entrei no mestrado, tinha um professor que ele estava fazendo uma visita à Federal de Minas Gerais, chamado Michel Rosenfeld. Ele é professor da Cardozo Law School, em Nova York, e ele, no ano de 2002, publicou um livro que eu vou compartilhar aqui com vocês até, por assim dizer, chegou até o meu computador, eu vou compartilhar com vocês aqui, chamado The Longest Night, né? A mais longa das noites. E esse livro é super interessante porque o Rosenfeld reuniu uma série de juristas americanos, deixa eu ver se eu acho aqui, alguns como o próprio Rosenfeld, o Kate Hinton, o Ronald Working, essa turma toda pesada publicou, cada um deles, um artigo sobre esse caso. Aí estou mandando aí para vocês, já sobe, e é um livro super interessante com pontos de vista muito distintos sobre esse caso, né? E é um caso também, como outros que a gente tem visto aqui, que ele traz uma reflexão também do ponto de vista da dogmática e do próprio comportamento do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à revisão constitucional, o controle de constitucionalidade, né? Um dos argumentos dos advogados do Bush foi que, bom, a Justiça Estadual da Flórida está violando uma lei da Flórida. E, ao violar essa lei da Flórida, viola a Constituição porque viola o artigo 2º. Aqui, esse argumento não seria conhecido, né, porque bateria naquele entendimento de que seria uma inconstitucionalidade reflexa, ou seja, não haveria uma violação direta à Constituição brasileira, né? Então, esse é um caso super interessante e acho que, como você bem pontuou, ele tem um caráter de excepcionalidade muito grande pela questão do prazo, como a Suprema Corte decidiu. Você olha na decisão que eles estão assim meio que agoniados, assim, olha, precisa decidir logo, nós não podemos deixar qualquer tipo de dúvida sobre a rigidez do processo eleitoral americano. Isso vai provocar uma série de instabilidade política. Então, é uma decisão que, do meu ponto de vista, talvez uma das mais políticas da Suprema Corte. Tanto pela sua natureza, uma natureza eleitoral, que, como você colocou, decisório da Suprema Corte, e é uma decisão claramente política e excepcional, né? Do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, seria uma decisão que o Supremo começou a fazer isso há uns anos atrás, assim, isso aqui é uma sinalização, ou seja, não é uma bem decisão, mas estou sinalizando, vale só para esse caso aqui, mas é uma sinalização que a gente não vai entrar mais nessas controvérsias, exceto em uma situação bastante excepcional. E do ponto de vista do argumento constitucional direto, não apenas essa da violação da lei estadual violaria o artigo 2º, mas do ponto de vista da igualdade, de fato, Cássio, é um argumento, como você falou, muito, muito frágil, né? É muito frágil porque, se a gente for pensar a igualdade de fato, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, a igualdade já estava sendo ameaçada, né, pelo próprio processo eleitoral, né? Então, o próprio desenho das cédulas, o próprio desenho eleitoral, ele é enviesado, né, pelo que eu entendi, quando você explicou por que é ininteligível se pensar em importar o nosso sistema de voto mediante
urna eletrônica, né? Porque existe todo um histórico, né? E os vieses de se escolher um determinado tipo de procedimento de contagem, né? De perfuração, e então é um argumento muito frajuto. E ao final, eu acho que o que mais nos chama a atenção sobre esse caso, inclusive só um ponto que vale lembrar, que o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é presidente do Senado, né? Então, isso é um ponto interessante, porque o presidente do Senado reconheceu, né, posteriormente, uma decisão da Suprema Corte, né, que decidiu numa eleição política. Então, assim, eu lembro, eu até estava procurando aqui um vídeo, vou colocar aqui o link para vocês, de como, né, e daí o nome do livro do Rosenfeld, né, A Mais Longa das Noites, como é que os americanos estavam aguardando essa decisão da Suprema Corte. E aí é um videozinho de uma reportagem, as pessoas na porta da Suprema Corte aguardando, ansiosas aquela decisão. Então, eu acho que, talvez, você deve conhecer mais do que eu, de lá para cá, né, de 2000 para cá, eu acho que a Suprema Corte não tomou nenhuma decisão, até Citizen United eu acho que não é tão polêmica quanto essa, mas de lá para cá eu acho nenhuma decisão da Suprema Corte, do ponto de vista político, né, assim, eu digo político mesmo, eleitoral, não foi tão problemática quanto essa. E foi uma decisão, se a gente parar para pensar, ela foi decisiva em muitos termos, porque depois, o que aconteceu? Atentado às torres, né? Tinha um presidente que tomou depois, né? Eu me lembro que quando o Bush ganhou, ele ganhou as eleições, primeiro mês ele passou em férias, e aí aconteceu aquele negócio lá em setembro e tudo mais. Foi uma eleição que decidiu quem ia ser por muito tempo o Chief Justice, né? Que anos depois quem escolheu o Chief Justice foi o próprio Bush. Então você vê que a Suprema Corte não apenas decidiu quem seria o presidente, mas ela decidiu muitas questões que, se for analisar, foram, né, relevantes para a nação tempos depois, né? Então isso é muito interessante. Eram esses os pontos que eu queria colocar, Cássio. Agradecer muito a você, né, pela belíssima exposição. Dizer a você que eu fico sempre muito ansioso de ler seus textos lá, não pare de publicar, tá bom? Muito, muito bacana, assim, sempre fui um entusiasta também da Suprema Corte, e para mim você hoje, talvez no Brasil, seja um dos caras que mais conhecem, né, do acervo decisório e dos procedimentos judiciais nos Estados Unidos. Então é uma honra para mim muito grande conhecer você e ter ouvido você falar aqui para todos nós, e como a gente sempre faz, a gente sempre abre para os demais participantes do grupo perguntarem, trazerem questões interessantes. Tem sempre alguém aí. Hoje eu estou curioso para saber qual é a curiosidade que a Cláudia nos trouxe aí. Eu espero que tenha uma na manga, né, Cláudia? E em nome do grupo eu passo a palavra a todos a que vai participar, dando a ordem aí a ser administrada para o Becker. Alonso, só enquanto isso, eu queria agradecer as suas gentis palavras. Uhum. E só ressaltar algo que você falou que eu achei muito interessante, que é o aspecto pragmático que a Suprema Corte teve também, o que caracteriza muitas vezes a jurisprudência constitucional americana, não é? O pragmatismo jurídico, como você ressaltou, né? A questão do prazo, isso foi levado em consideração, não é? O que vai acontecer se a Suprema Corte, não é, deixar essa judicialização seguir, enfim, goste ou não da decisão, mas é preciso ressaltar, não é, que o pragmatismo jurídico é um elemento muito forte da jurisprudência da Suprema Corte e realmente, como você observou, pode ser percebido nessa hipótese.